De acordo com a doutrina, trata-se o concurso de pessoas da denominação dada pelo Código Penal às hipóteses em que duas ou mais pessoas envolvem-se em uma infração penal. A doutrina e a jurisprudência também se utilizam das expressões concurso de agentes e codelinquência para referir-se à pluralidade de envolvidos no ilícito penal. A maioria dos crimes previstos na legislação brasileira pode ser cometida por uma única pessoa ou por duas ou mais pessoas em concurso. Alguns delitos, todavia, só podem ser praticados por duas ou mais em conjunto. Por isso, a doutrina faz a seguinte divisão: crimes unissubjetivos e crimes plurissubjetivos. Os unissubjetivos ou monossubjetivos são aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa, como o homicídio, o furto, o estupro, dentre inúmeros outros. Nada obsta, entretanto, que duas ou mais pessoas se unam para perpetrar essas infrações penais, havendo em tais casos concurso de agentes. Assim, se duas pessoas resolvem praticar juntamente um homicídio, ambas efetuando disparos contra a vítima, elas são coautoras, modalidade de concurso de agentes desse crime. Por tal razão, esses delitos são também chamados de crimes de concurso eventual. Já os crimes plurissubjetivos são aqueles que só podem ser praticados por duas ou mais pessoas em concurso, por haver expressa exigência do tipo penal nesse sentido. São mais conhecidos como crimes de concurso necessário, pois só se caracterizam se houver o concurso exigido na lei. São exemplos os delitos de associação criminosa, associação para o tráfico, rixa, etc. Teorias quanto ao concurso de pessoas. Existem 3 teorias a respeito de como deve se dar a punição dos envolvidos em caso de concurso de agentes: a teoria unitária, teoria dualista e teoria pluralista. De acordo com a teoria unitária, todos os que colaboram para determinado resultado criminoso incorrem no mesmo crime. Há uma única tipificação para autores, coautores e partícipes. É também conhecida como teoria monista. Pela teoria dualista, há 2 crimes, um cometido pelos autores e o outro pelos partícipes. Por fim, a teoria pluralista defende que cada um dos envolvidos responda por crime autônomo, havendo, portanto, uma pluralidade de fatos típicos. Cada um dos envolvidos deve responder por crime diverso. Note-se que a diferença entre as duas últimas teorias não consiste em serem 2 crimes na dualista e 3 ou mais na pluralista. A distinção é que na dualista, há um crime para os autores e outro para os partícipes, enquanto na pluralista há sempre 2 crimes, ainda que ambos os envolvidos tenham realizado atos executórios. Teoria adotada pelo Código Penal. O legislador, ao estabelecer no artigo 29, caput, do Código Penal que incorre nas penas cominadas ao crime quem, de qualquer modo, para ele concorre, adotou a teoria unitária. Assim, se uma pessoa incentiva ou auxilia outra a matar alguém, ambas incorrem em crime de homicídio. É evidente que eventualmente pode haver algumas diferenciações no enquadramento, dependendo de circunstâncias do caso concreto. Por exemplo, se uma pessoa induz outra a matar o próprio pai, ambas respondem por homicídio, mas a agravante genérica referente a ser o delito cometido contra ascendente só pode ser aplicada ao filho. Assim, pode-se dizer que é consequência da teoria monista o enquadramento dos envolvidos no mesmo tipo penal, ainda que em relação a alguns deles haja agravantes ou qualificadoras que não se estendam aos demais. Existem, excepcionalmente, algumas exceções à teoria unitária no próprio Código Penal, ou seja, em alguns casos expressamente previstos em lei, os envolvidos serão punidos por crimes diversos. Uma dessas exceções pode ser classificada como genérica por estar prevista na parte geral do Código Penal. É a chamada cooperação dolosamente distinta, descrita no artigo 29, parágrafo 2º. De acordo com este dispositivo, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Sua pena, entretanto, será aumentada em até metade se o resultado mais grave era previsível. Dessa forma, se 2 pessoas combinam agredir a vítima a fim de machucá-la, mas, durante a agressão, repentinamente, um dos agentes resolve matá-la, o outro responde apenas por crime de lesões corporais, podendo a pena deste crime ser aumentada em até metade se ficar comprovado, no caso concreto, que era previsível o resultado mais grave. Existem ainda exceções à teoria unitária na parte especial do Código Penal. Em tais casos, todavia, o dolo dos envolvidos é o mesmo. Eles unem seus esforços para o mesmo resultado criminoso, porém o legislador resolveu que cada um deve responder por tipo penal distinto. Podemos apontar os seguintes exemplos.
A gestante que consente na prática do aborto comete o crime do artigo 124 do Código Penal, enquanto quem realiza o ato abortivo com o consentimento dela comete crime mais grave tipificado no artigo 126. B. Quem oferece dinheiro a um funcionário público para que deixe de realizar ato de ofício comete corrupção ativa, artigo 333, ao passo que o funcionário que recebe o dinheiro pratica o delito de corrupção passiva, artigo 317. Requisitos para a existência de concurso de agentes. São 4 os requisitos para a existência do concurso de agentes. 1. Pluralidade de condutas. 2. Relevância causal das condutas. 3. Liame subjetivo. E 4. Identidade de crime para todos os envolvidos. Pluralidade de condutas. Para que seja possível a punição de 2 ou mais pessoas em concurso, é necessário que cada uma delas tenha realizado ao menos uma conduta. Caso se trate de coautoria, existem 2 condutas classificadas como principais. Exemplo: 2 pessoas vendendo drogas no crime de tráfico, 4 indivíduos subtraindo bens da vítima no furto, etc. No caso de participação, existe uma conduta principal, do autor, e outra acessória, do partícipe. Relevância causal das condutas. Somente as condutas que tenham efetivamente contribuído para o resultado podem gerar a punição do responsável. Assim, quem tiver realizado conduta inócua não responde pelo crime, não havendo, neste caso, concurso de agentes. Saliente-se que mesmo nos delitos em que a lei dispensa o resultado para a consumação, como os crimes formais, o requisito mostra-se indispensável. Imagine-se, por exemplo, um crime de extorsão mediante sequestro, que é formal, em que um partícipe forneça informações acerca do local onde a vítima se encontra para que os executores possam capturá-la. A relevância da conduta diz aqui respeito ao evento sequestro, e não à obtenção do resgate. Liame subjetivo. Para que exista concurso de pessoas, é necessário que os envolvidos atuem com intenção de contribuir para o resultado criminoso. Sem esta identidade de desígnios, existe autoria colateral, que não constitui hipótese de concurso de agentes. É de se salientar que não é requisito para a configuração do concurso de pessoas a existência de prévio ou expresso ajuste entre as partes. É suficiente que o envolvido tenha ciência de que, com sua conduta, colabora para o resultado criminoso. Assim, existe participação, por exemplo, quando o empregado, desgostoso com o patrão que não lhe deu aumento, intencionalmente deixa aberta a porta da casa, facilitando com que um ladrão que por ali passe entre no imóvel e cometa um furto. Nesse caso, o ladrão não sabe que foi ajudado, certamente supondo que alguém se esqueceu de fechar a porta. Contudo, o empregado é considerado partícipe. É óbvio que também há concurso de pessoas se estiver presente o prévio ajuste entre os envolvidos, o que, aliás, é o que normalmente ocorre. Identidade de crimes para todos os envolvidos. Havendo o liame subjetivo, todos os envolvidos devem responder pelo mesmo crime em razão da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal. Assim, se 2 pessoas entram armadas em uma casa para roubar os moradores e uma delas consegue fugir levando alguns objetos, enquanto a outra é presa no local sem nada levar, ambas respondem por crime consumado. É que a pessoa que foi presa com seu comportamento anterior, colaborou para que o comparsa concretizasse a subtração. Nas hipóteses previstas no Código Penal, em que existe exceção à teoria unitária, não há concurso de pessoas, cada qual respondendo como autor de delito diverso. Quando alguém oferece dinheiro a um policial para este não lavrar uma multa e o policial recebe os valores, o primeiro responde por corrupção ativa e o segundo, por corrupção passiva. Não há concurso de agentes.